Nesta segunda-feira, a guerra entre Rússia e Ucrânia motivou um mais consistente movimento diplomático por um acordo de paz desde o início do conflito há 3 anos e meio. Na Casa Branca, em Washington, o presidente dos Estados Unidos recebeu mais uma vez o colega ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas agora, o encontro foi acompanhado também por líderes europeus que se deslocaram para a capital americana num apoio simbólico à Ucrânia. Mas, antes de contar como foi essa reunião de peso, é muito útil relembrar como esse conflito na Ucrânia começou e por que a Europa está preocupada com futuras agressões da Rússia a outros países. Vladimir Putin considera a Ucrânia berço cultural e espiritual da Rússia. Mas a decisão de invadir o país, lançando o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, tem também componentes geopolíticos. O presidente russo vê como ameaça à Rússia a possibilidade de a Ucrânia estar sob o guarda-chuva da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Analistas avaliam que Putin pode ter um objetivo maior: fazer da Ucrânia parte de um império russo. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, atrás somente da Rússia. Do século IX ao século XIII, o território da Ucrânia abrigou uma federação de povos eslavos, bálticos, nórdicos e de europeus do leste e do norte, chamada de Kievan Rus, daí o nome Rússia. A influência russa na região começou no século XVII. No século XIX, o território da Ucrânia foi dividido entre os impérios austríaco e russo. Mais tarde, na Primeira Guerra Mundial, os ucranianos declararam a independência, que durou pouco, de 1917 a 1920. Em 1922, a União Soviética incorporou o país. No início dos anos 30, entre 3 milhões e 7 milhões de ucranianos morreram de fome por causa da política de coletivização agrícola soviética. Esse evento, que a Ucrânia trata como genocídio, ajuda a explicar o sentimento contrário ao domínio russo. A Ucrânia só se tornou independente de novo com o colapso do regime comunista em 1991. Em 2022, a Rússia lançou a invasão em larga escala. Atualmente ocupa militarmente 1/5 do território ucraniano. Na sexta-feira, Donald Trump e Vladimir Putin se encontraram no Alasca. Depois da reunião, o jornal americano The New York Times, citando fontes de governos europeus, relatou que Putin exigiu que a Ucrânia ceda toda a região do Donbass, ocupado primeiro por separatistas pró-Rússia e desde 2022 pelas forças russas. Formado pelas províncias de Donetsk e Luhansk, o Donbass é rico em carvão e minérios. Czares e depois a União Soviética desenvolveram a siderurgia, atraindo milhões de russos para a região. Além de ter sua própria existência ameaçada, a Ucrânia hoje está longe de ser aceita na OTAN. Um dos critérios para o ingresso na Aliança Militar do Ocidente é estabilidade territorial e ausência de conflitos. Historicamente, países que se sentiram ameaçados pela Rússia buscaram a OTAN para tentar se proteger. Foi o caso da Polônia e das nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, nos anos 1990 e no início dos anos 2000, diante do colapso da União Soviética. Em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Finlândia e Suécia também solicitaram a adesão à OTAN. A Finlândia compartilha uma longa fronteira com o território russo, mais de 1.300 quilômetros. Assim como a Ucrânia, a Geórgia também sonha fazer parte da aliança, mas também não entrou ainda, principalmente por causa de ocupação russa em regiões separatistas. O continente europeu não está preocupado apenas com a aliada Ucrânia, mas com o próprio futuro. Por trás de tanto apoio está o medo de que qualquer concessão à Rússia crie um precedente perigoso e abra caminho para ambições ainda mais expansionistas de Vladimir Putin. Analistas apontam um precedente histórico. Em 1938, líderes europeus cederam à Alemanha nazista a região dos Sudetos, parte da Tchecoslováquia, achando que, com isso, Adolf Hitler fosse recuar. Só que ele entendeu um sinal de fraqueza e avançou muito mais, dando início à Segunda Guerra Mundial.
O britânico Keir Giles, especialista em Rússia da Chatham House, destacou esse exemplo. Ele, que no ano passado lançou o livro Quem Vai Defender a Europa, explicou. A razão pela qual todos esses líderes europeus cruzaram o Atlântico para chegar a Washington é porque sabem que a Rússia também representa uma ameaça para eles e que se a Ucrânia for abandonada e a Rússia tiver permissão para tomá-la, então a Rússia estará livre para partir para o seu próximo alvo. E concluiu. Vladimir Putin tem sido muito claro sobre suas ambições de reestabelecer de fato o Império Russo.